Glória a Deus. Neemias capítulo de número 2, verso de número 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: e eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Glória a Deus. Diga assim comigo: eu creio. Mais forte: eu creio que viverei a prosperidade de Deus na minha vida. Diga: Senhor, fala comigo, eu preciso te ouvir mais uma vez. Sente adorando ao Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos, Igreja de Cristo, amigos, simpatizantes da fé, eu quero esta noite, de acordo, com base na temática que nos foi formulado, temática esta que está sendo realizada, elaborada, nesta campanha que possamos chamar de campanha profética. É uma temática que de fato é propício para a época e os dias que vivemos, até porque a Bíblia não precisa e não tem necessidade de ser atualizada, porque ela é nova todos os dias. Ela não se renova, mas ela renova a vida daqueles que ouvem, que estudam, que lê. A Bíblia Sagrada é mais atual do que um jornal que vai sair amanhã. Essa temática é uma temática muito poderosa. Eu quero aqui parabenizar o idealista que teve a ideia, que tem uma convicção que veio do coração de Deus para elaborar esse tema. E tenho certeza que de uma forma profética, vidas têm sido, continuará sendo abençoada através desta campanha para a glória de Deus. E de acordo com a temática desta campanha, que é o Deus dos céus nos fará prosperar, eu quero pregar uma mensagem subordinada ao tema vivendo uma vida próspera. Vivendo uma vida próspera. Repita comigo: vivendo uma vida próspera, ou vivendo a prosperidade de Deus. Neemias capítulo de número 2, versículo 20, ele é o contexto de um texto que faz parte de uma história magnífica e extraordinária, de um homem que vivenciou, participou, fez parte de um cenário que não estava sendo tão favorável para o povo de Judá, para Jerusalém, para Israel. O livro de Neemias, o livro de Neemias é um livro da Bíblia que conhecemos também como um livro hebraico. E esse Neemias, conhecido pelos judeus, esse livro de Neemias, ele é conhecido como o livro Tanakh, e pelos cristãos é conhecido como o Antigo Testamento. Esse livro de Neemias, ele traz um título autobiográfico, ou seja, o versículo de número 1, do capítulo de número 1 do livro de Neemias, menciona-se e trata das palavras próprias
desse personagem, porque o capítulo de número 1 do livro de Neemias, verso de número 1, a Bíblia vai dizer que este Neemias, ou palavras de Neemias, filho de Acalias. A palavra Acalias significa Javé ilumina, ou Jeová me ilumina, ou Jeová iluminará. Então este Neemias, ele tem um pai que carrega um nome brilhante, extraordinário, um nome que posso até dizer magnífico. Por quê? Porque o significado de Acalias quer dizer Javé. Javé ilumina, ou Jeová ilumina meus passos, Jeová ilumina meus caminhos. Se o nome de Acalias, pai de Neemias, significa Javé ilumina, ilumina meus passos, ilumina meus caminhos, então Neemias, ele vai carregar sobre si esta mesma bênção, esta mesma característica. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer quem é Neemias, o qual traz o seu próprio nome no título escrito deste livro. E quem era Neemias, pastor? Quem foi Neemias? Neemias, eu tenho convicção e certeza que 100% das pessoas que estão dentro deste recinto, deste santuário, sabe que Neemias foi copeiro do rei Pérsia, do rei Artaxerxes, onde exerceu um cargo de confiança, de honra. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, o rei Pérsia. E a Bíblia diz que esse Neemias capítulo de número 1, servia o rei Artaxerxes, o rei Pérsia, com alegria, com satisfação. E diz a Bíblia Sagrada que certa feita, quando este Neemias está servindo o rei na fortaleza de Suzã, a Bíblia nos diz que enquanto ele está exercendo a sua função, exercendo o seu cargo e a função de copeiro, diz a Bíblia Sagrada que das bandas de Judá, de Jerusalém, está vindo uma caravana, uma comitiva. Que caravana é esta, pastor? Que comitiva é esta? Esta caravana que está vindo de Judá, de Jerusalém, é Hanani, um dos irmãos de Neemias. Hanani não vem só, Hanani vem com alguns companheiros, Hanani vem com alguns amigos. E quando Hanani chega à presença de Neemias, Neemias se encontra na fortaleza de Suzã, no reino medo-persa, e ele está diante do rei Artaxerxes, oferecendo o vinho. Ele está exercendo com a sua função de copeiro, e enquanto ele está exercendo a sua função, a Bíblia vai dizer que Hanani, seu irmão, aparece na fortaleza de Suzã. Quando seu irmão Hanani aparece na fortaleza de Suzã, Neemias aproveita a oportunidade de estar diante de Hanani para saber como se encontra Jerusalém, para ter notícia de como está Jerusalém, se Jerusalém está bem, se Jerusalém ainda se encontra assolada, como está a situação daquela cidade. Aí a Bíblia vai nos dizer que quando Hanani se aproxima de Neemias, Neemias vai indagá-lo, e a indagação de Neemias é: como está Jerusalém? Me diga como vai aquela cidade. Eu quero informações, eu preciso saber como Jerusalém se encontra. E qual é a razão? Qual é o motivo? Qual é a preocupação de Neemias a respeito de como se encontrava Jerusalém? A primeira razão, o motivo, a preocupação de Neemias para saber como está Jerusalém, é porque Jerusalém é a cidade aonde os seus pais
se encontravam sepultados. Só que a razão de Neemias querer saber como está Jerusalém não é nem tanto pelo fato dos seus pais estarem lá sepultados. Não. A maior razão é porque Neemias queria saber se tinha alguém que já houvesse se levantado em favor daquele povo, em favor daquela cidade. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? É que Neemias não está em Jerusalém, mas distante de Jerusalém existe alguém preocupada com ela. Aleluia. Eu vou repetir para você melhorar o glória. Neemias não está em Jerusalém. Então a maior razão de Neemias perguntar o porquê, de Neemias querer saber como está a situação de Jerusalém, é porque Neemias se preocupava com aquele povo e aquela cidade. Ele queria saber se alguém já tinha se levantado em favor dela. Tinha alguém preocupado com Jerusalém? Quem sabe em Jerusalém os que estavam lá, os habitantes de Jerusalém, estavam desesperançados. Tenho até convicção que estavam sem perspectiva, não tinham esperança alguma. Eles estavam desesperançados. Só que quando Hanani chega na fortaleza de Suzã, vai acontecer algo extraordinário. Parece que Hanani está em concordância. Parece não, eu vou usar aqui o verbo mais contundente. Hanani está em concordância com a vontade de Deus, está na centralidade de Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu decreto. Hanani estava dentro do propósito de Deus. Hanani estava debaixo do decreto do Senhor. E Neemias pergunta: como vai Jerusalém? Como está aquele povo? Quando Neemias pergunta para Hanani, preste bem atenção, como se encontra Jerusalém e o restante do povo que viveu em cativeiro, como eles se encontram? Neemias esperava uma resposta que viesse trazer alegria ao seu coração. Neemias aguardava uma resposta que fizesse com que o seu coração se enchesse de satisfação, de alegria. Só que a resposta que Neemias vai receber é uma resposta que não está em conveniência, ou não é conveniente ao desejo, aquilo que ele esperava, aguardava. Ele queria uma resposta que trouxesse alegria. Alguém se levantou em favor dela. Jerusalém está reconstruída. Jerusalém não está mais em opróbrio. Mas a resposta que Neemias recebe é: Jerusalém ainda se encontra assolada. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que ninguém se levantou em favor daquele povo. E quando eu digo ninguém, nem mesmo os governantes, nem mesmo os reis. Ninguém se levantou em favor daquela cidade. A cidade estava em uma situação humilhante. A cidade estava em uma situação caótica. A cidade estava em uma situação degradante. Aos olhos dos homens, não tinha jeito mais para ela. Aos olhos dos homens, naturalmente falando, não tinha mais solução para aquela cidade. Mas aos olhos de Deus, Deus já estava preparando alguém para se levantar em favor deles.
Eu quero dizer para alguém aqui esta noite, aleluia. Escute, eu preparei aqui o script, o esboço, mas Deus me fez entender que eu não irei utilizar o que eu escrevi aqui, porque o Senhor quer falar de uma forma mais profunda aqui esta noite, aleluia. E eu quero profetizar de olhos abertos. Deus está levantando alguém para ajudar você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estou entendendo, Deus? Tem gente pensando que você vai continuar da mesma forma que está. Tem gente pensando que você vai continuar da mesma maneira que você se encontra. Mas Deus me trouxe da cidade de Imperatriz do Maranhão para dizer para você: eu estou levantando um Neemias para mudar esta situação. Eu estou levantando um Neemias para mudar essa história. Aleluia. As pessoas em Jerusalém não tinham mais perspectiva. As pessoas em Jerusalém, pastor Naum, não tinham mais visão. Não acreditavam que Deus poderia intervir e mudar aquela história, e mudar aquela situação. Só que Deus é um Deus de surpresa. Vou repetir para você dar glória. Deus é um Deus de surpresas. E eu vou liberar a palavra que Deus colocou na minha alma agora. Se Deus é Deus de surpresa, te prepara. Está vindo surpresa de Deus para a tua casa e para a tua vida. Aleluia. Deus é Deus de surpresa. Enquanto o povo de Judá, de Jerusalém, pensava que Deus tinha esquecido eles, que não tinha mais solução para eles, mediante a situação caótica que eles estavam vivendo, Deus estava preparando um cenário novo. Vou repetir. Enquanto eles pensavam que a situação não seria resolvida, que eles continuariam daquela forma, daquela maneira, em humilhação, abatidos, frustrados, derrotados, vencidos, Deus estava preparando um cenário novo. E eu vou profetizar de olhos abertos. Deus está preparando um cenário novo para pessoas aqui esta noite. Oh, meu Deus. Deus está preparando um cenário novo para pessoas aqui esta noite. Eu vou repetir porque está ardendo na minha alma. Deus está preparando um cenário novo para pessoas aqui esta noite. Deus é Deus de recomeço. Vou repetir. Deus é Deus de recomeços. Tem gente que alguém olhava e dizia, falava, não vai levantar mais daí. Tem gente que alguém olhava e dizia, vai continuar na mermice. Mas Deus está preparando um novo cenário. Deus vai surpreender gente aqui. Deus vai surpreender pessoas aqui. Vai. Aleluia. Enquanto Jerusalém desesperançada, enquanto o povo sem perspectiva, Hanani estava dialogando com Neemias. E quando Neemias ouve, Jerusalém não está bem, a cidade ainda continua assolada, ninguém se levantou em favor dela, ninguém. A cidade continua destruída, os muros no chão, as portas queimadas. Quando Neemias ouve isso, quando ele é noticiado a situação de Jerusalém a ele, a Bíblia diz que Neemias toma uma atitude. Eu disse o quê?
Neemias tomou o quê? Uma atitude. E a atitude que Neemias tomou não foi de ficar se lamentando. A atitude que Neemias tomou não foi de ficar choramingando. A atitude que Neemias tomou não foi de questionar, murmurar. A Bíblia diz que Neemias orou a Deus por alguns dias e jejuou. Então, diante da notícia caótica, diante da situação que Neemias estava ouvindo e que futuramente iria presenciar, Neemias não foi murmurar, Neemias não foi questionar, Neemias foi pedir direcionamento a Deus. Ele foi pedir uma direção ao Senhor. Ele vai orar, ele vai falar com Deus. Eu quero liberar outra palavra aqui. Antes de qualquer atitude que você tomar, diante das notícias que você receber, fale primeiro com Deus. Sabe por que muitas vezes nós quebramos a cara? Eu digo nós, porque nós tomamos atitudes e decisões sem antes falar com o Senhor, sem antes falar com Deus. Aí a Bíblia diz que Neemias ora por alguns dias e jejuma. Agora sabe o que me chama a atenção? É que enquanto Neemias está orando, olha só, olha a oração de Neemias. Enquanto Neemias está orando, a oração dele é essa. Neemias capítulo 1, versículo 4, a partir do versículo 4. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me. E a palavra aqui, lamentando-me, não é murmurar, não é questionar. A palavra lamentando-me aqui é tristeza. Ele ficou em profunda tristeza. Mas ele fez o quê? Ele foi jejuar e orar ao Deus dos céus. E a oração de Neemias é essa aqui, versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Versículo 6. Que os teus ouvidos sejam ou estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus filhos ou servos. Oração intercessora, aleluia, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Agora vem o que me chama a atenção. Confesso os meus pecados, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, o meu povo, temos pecado contra ti. Preste bem atenção. A oração de Neemias é uma oração de confissão. A oração de Neemias é uma oração de reconhecimento. Neemias está reconhecendo que tudo que estava ou tinha acontecido em Jerusalém foi por causa do pecado dele e do povo. Então escute isso aqui: não queira culpar ninguém pelas coisas erradas que você tem cometido. Às vezes nós queremos culpar as pessoas pelo pecado que cometemos. Isso está acontecendo comigo porque foi fulano de tal. Eu estou passando por isso porque é fulano de tal. Não. Deus falou: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Neemias faz uma oração de confissão. Ele confessa: eu pequei, meu povo também pecou. Esse povo não é meu, somente esse povo é teu.
Esse povo pecou, esse povo errou, esse povo falhou. Sabe o que me admira, pastor Naum, em Neemias? É que ele não vê somente o pecado dos outros, ele reconhece o seu próprio pecado. Ele não é como alguns que tem por aí. Ah, fulano de tal, ah, Beltrano, ah, ciclano. Tem que ler Mateus capítulo 7. Ó, porque reparas tu no argueiro do olho do teu irmão, se no teu tem uma travessão? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o cisco que há no olho do teu irmão. Então ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua falha. E a Bíblia nos diz, é bíblico, a Bíblia nos diz, a Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado, deixa, abandona, ele alcança o quê? Misericórdia. Mas a Bíblia também diz, Provérbios 28:13, que aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Sabe por que tem gente que nunca prospera? É porque vive pecando e não confessa seu pecado e não abandona. Tem que abandonar o pecado, tem que abandonar o erro. Existem algumas situações que eu, pastor Paulo, vivi na minha vida, que eu reconheço que foi erro meu, falha minha. Mas a gente vive uma geração de pessoas que não tem humildade para reconhecer seus erros diante de Deus, e fica querendo culpar as pessoas por aquilo que está acontecendo na sua vida, e muitas vezes querem culpar até Deus. Ah, Deus, e aí tua palavra está dizendo que o Senhor abençoa, o Senhor prospera. Ele abençoa e prospera, mas aqueles que confessam, abandonam, deixam o pecado, e aqueles que obedecem a Ele e a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Então Neemias faz uma oração de quê? De confissão. Ele está confessando. Aleluia. E depois que ele termina essa oração, ele vai servir o rei novamente. E a Bíblia diz que quando ele chega na presença do rei, o rei olha para Neemias e observa que o seu semblante não é o mesmo. Seu semblante está decaído. E a Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o quê? O rosto. Mas o coração triste, ele abate o espírito. Então o coração dele estava triste. Então se o coração estava triste, aleluia, seu espírito estava abatido. Se o espírito estava abatido, isso mostrava no seu semblante. Quando ele chega na presença do rei para servir o vinho, a taça, o rei olha para ele e percebe que ele não está bem. Glória a Deus. E só um amigo para conhecer o outro quando ele não está bem. Quando o rei olha para ele, o rei pergunta: me diga o que tu tens. Esse semblante triste, decaído, abatido, não é outra coisa senão tristeza da alma. Abre o teu coração para mim, Neemias. Quando Neemias ouviu que Jerusalém ainda se encontrava caída, que ninguém se levantou a favor dela, por intermédio de Hanani, seu irmão, ele tomou a decisão e a atitude de orar, não foi isso? De jejuar, não foi isso? Ele confessa seu pecado, não é isso? Agora quando ele está diante do rei, que o rei pergunta: me declara o que tu tem, abre teu coração. Antes dele responder ao rei, ele vai orar. Vou repetir, tem gente que não pegou ainda. Antes dele dar uma resposta ao rei, para o rei, primeiro ele fala com Deus. Só que não está relatado qual foi essa segunda oração. Eu não quero forçar o texto, mas a exegese, ela me dá liberdade, sem ferir o texto, muito menos o contexto. Quando o rei pergunta: me diz o que tu tens, me declara o que tu tens,
Ele vai orar, vai falar com Deus. Na segunda oração, não está registrado, pode ler aí. Só diz que ele orou. É ou não é? Só orou. Mas creio eu que quando ele vai orar, sabe o que ele diz? Porque ainda embora que o rei fosse amigo de Neemias, ainda embora que Neemias fosse um copeiro fiel, ainda embora que ele tivesse o respeito do rei, o rei tivesse apreço para com ele, antes dele dar uma resposta ao rei, ele vai falar com Deus para saber se ele pode confiar no rei e abrir o seu coração. Pastor, me explica que eu não entendi, vou te explicar. O que Deus está dizendo aqui para mim e para você esta noite é que você não pode revelar os teus segredos para todo mundo. Você não pode revelar aquilo que Deus já propôs no teu coração para qualquer pessoa. Ah, pastor, mas é meu amigo. Pode ser da tua família. Fale primeiro com Deus. Orebachande calamassúria. Fale primeiro com o Senhor. Fale primeiro com Deus. Neemias ore. Enquanto Neemias está orando, creio eu que Neemias faz essa oração. Deus, o rei está perguntando: por que eu estou triste? Eu não consegui esconder dele a minha tristeza. Se eu não conseguir esconder dele, quem dirá de ti? Qual é a resposta que eu dou para o rei? Eu posso confiar nele? Aí eu vejo Deus dizendo: Neemias, abre o teu coração para o rei, porque eu estou abrindo uma grande porta para te conduzir a Jerusalém. Calamachore, calabás. Abre o teu coração para o rei, porque eu estou abrindo uma grande porta diante de ti. Ele diz ao rei: como eu não poderia estar triste, se a cidade aonde se encontra os restos mortais dos meus pais está assolada. Jerusalém, rei, está destruída. Ninguém se levantou em favor dela. Jerusalém ainda se encontra abatida. Jerusalém ainda se encontra no chão. Nem os governantes daquela cidade, rei, se levantou em favor dela. Nem o próprio rei. Se o Senhor se agradar do que eu vou falar agora, e o Senhor permitir, eu quero que o Senhor me dê permissão, me dê cartas, para me ir a Jerusalém e reedificá-la, colocá-la de pé novamente, reconstruí-la, aleluia. Os habitantes de Jerusalém estavam desesperançosos, sem perspectiva, mas enquanto isso, Deus estava trabalhando nos bastidores. Deus estava preparando um novo cenário. Deus estava preparando uma nova história, aleluia. E a Bíblia diz que o rei pergunta para Neemias. Do lado do rei está a esposa. Preste bem atenção num detalhe. Do lado do rei estava quem? Estava quem? A esposa do rei. Quando Neemias pergunta se ele tem permissão, se o rei dá permissão para ele ir a Jerusalém, a esposa do lado, porque ele quer ir reconstruir a cidade, eu tenho convicção que a esposa deu um toquezinho assim na perna do rei e disse: ó, meu senhor, dá cartas, libera. Por quê? Porque eles viviam em concordância. Aí a Bíblia diz que o rei faz uma pergunta: quantos dias você vai ficar lá? Eu disse o quê? Quantos dias você vai ficar lá? Significa dizer, preste bem atenção, Neemias era copeiro do rei. Se ele era copeiro do rei, ele era servo. Se ele era servo, o rei era senhor dele. Então ele era servo, ele tinha uma liderança. Ele quer cartas
para ir a Jerusalém. Irmão, isso aqui é a característica de uma geração que infelizmente no tempo que vivemos hoje está em escassez. Vou falar o que Deus mandou aqui, vou entregar tudo. Está em escassez, quer ir para qualquer lugar, não pede liberação ao pastor, não pede permissão à liderança. Eu mando na minha vida, a vida é minha. Mas quando acontece alguma coisa, tu vem chamar o pastor para orar, então segura aí o pepino e a barra. Aleluia. A gente vive uma geração, irmão, de crentes que na maioria deles são rebeldes. A maioria, não são todos. Mas tem alguns que quer viver por aí, zanzando. Ele sai, não diz para o pastor, não avisa para o pastor, não diz quantos dias vai passar. E a gente vive uma geração da itinerância, que muitos itinerantes hoje nem ceia mais na sua congregação. Uma certa feita, eu me deparei com um amigo, um colega itinerante, já tinha visto ele há muito tempo. Aí eu perguntei: e aí, varão, como é que está a tua vida? Como vai teu ministério? E aí, pastor, Deus tem abrido as portas para mim. São tantas portas que Deus tem aberto, que nem na Santa Ceia eu tenho mais participado. Aí eu disse: meu varão, tu tem certeza que esta porta é Deus mesmo que está abrindo para você? Pode ser, até Deus quem está abrindo, só que o mesmo Deus que abriu esta porta para você, Ele é o mesmo Deus que também pode fechar. Apocalipse 3:7, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu sou o que tem uma chave de Davi, eu sou aquele que abre e ninguém fecha, mas eu sou também aquele que quando eu fecho ninguém abre. Então eu quero dar um conselho para esta igreja. Posso? Se posso, diga: pode, pastor. Está fraco? Pode, pastor. Antes de ir para qualquer lugar, visitar qualquer igreja, peça permissão à sua liderança. Vou falar, estou me arrepiando aqui. É por isso que tem muito crente que não estão prosperando, porque não querem respeitar liderança, não querem respeitar pastores. O meu pastor é só Jesus, não tem um compromisso com o homem. Meu amigo, se tu não tem compromisso com o homem, vai ter com Jesus? Para aí. Meu negócio é só com Deus. Se tu não tem compromisso com o pastor, vai ter compromisso com Deus que tu não está vendo, rapaz. É enganar outro. Aleluia. Neemias é inteligente. Eu vou, mas eu só vou se o Senhor permitir. Vou repetir: eu vou, mas eu só vou se o Senhor me der carta, me permitir. Hoje, se o pastor falar assim, vai não, aí é que vai. Vai não. Vou, porque meu negócio é com Deus, não é com o pastor. Irmão, já me deparei com tanta coisa, pastor. E o senhor, imagina. Meu negócio é com Deus, não tenho compromisso com o homem. Aí sai para qualquer lado, se alimenta aqui, alimenta ali, alimenta acolá. Você sabe o que acontece com pessoas que não têm um alimento fixado? Como assim, pastor? Que se alimenta em um lugar, se alimenta em outro. O que vai acontecer com ele? Ainda que ele não coma uma comida estragada, mas ele pode se estragar por aquela comida que ele está comendo diferente. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você não pode. Pastor, eu vou visitar ali. Mas peça permissão ao seu pastor. Fale com a sua liderança. E lá na minha congregação, na que Jesus me deu para mim pastorear, que é dele, eu sempre digo assim: irmão, no dia que não tiver culto, você quer visitar uma igreja? Chegue só para mim e diga: pastor, quero visitar uma igreja. Mas saiba que você tem um pastor e tem uma congregação. Mas dia de culto, fique na sua igreja. Até porque se eu colocar cerca, significa dizer que eu não tenho pasto. Mas se eu tenho pasto,
A ovelha pode até dar uma voltinha, mas ela lembra, lá tem um pasto gostoso, deixa eu voltar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então ele pede carta, e Neemias aponta o tempo que vai ficar lá, e o rei dá, e ele vai para Jerusalém. Só que quando ele vai para Jerusalém, está no texto, a Bíblia diz que o rei envia com ele alguns servos. Quando ele chega em Jerusalém, Neemias fica 3 dias. Eu falei quantos dias? Repete comigo, eu falei quantos dias? 3 dias. 3 dias Neemias fica em Jerusalém quando ele chega sem fazer nada. No 3º dia, Neemias se levanta, pega o único animal que ele tinha ali, e ele sobe em cima do animal, e ele entra em Jerusalém. Isso aqui é profético, vou já revelar o mistério. Ele entra em Jerusalém no 3º dia e faz uma expansão, uma varredura. Ele começa a passar em algumas portas, porta do peixe, porta do vale, e assim sucessivamente. Ele vai em alguns monturos. Neemias está verificando, fazendo uma expansão, um planejamento. Neemias quer saber como está a situação daquela cidade, e ele percebe que a situação é mais complicada do que ele imaginava, é caótica. Ele faz um planejamento, ele faz uma elaboração, uma expansão. Eu disse para você que a Bíblia diz que ele ficou ali 3 dias quando ele chegou, amém? Neemias é a tipificação de Cristo. Isso não é heresia. Neemias é a tipificação de Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele entrou montado em quê? Num jumentinho, num animal, e era o único, sim ou não? O texto de Neemias vai dizer que Neemias tem um único animal, e ele monta e entra em Jerusalém. Neemias é a tipificação de Jesus. Jerusalém tipifica a minha e a tua vida. Jerusalém tipifica a igreja. Jerusalém tipifica a sociedade, a humanidade que estava caída, que estava no chão, que estava assolada. Quando Neemias entra em Jerusalém montado no animal, ele entra triunfante, aleluia, é triunfalista. Ele entra para vencer, ele entra para levantar, ele entra para colocar de pé. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra para levantar o pecador. Alabarassori kalamashuri kandarabahas. Jesus morre de quinta para sexta. No domingo, antes de o amanhecer, ele ressuscita. 3 dias. Neemias, 3 dias depois, entra em Jerusalém para fazê-la ressurgir, para colocar ela de pé, para levantar Jerusalém. A esperança que os judeus não tinham mais acaba de chegar em Jerusalém. Fica de pé comigo, por gentileza. Fica de pé. A esperança que Jerusalém não tinha mais acaba de chegar. A surpresa de Deus chegou em Jerusalém. Deus me autoriza a dizer para alguém aqui essa noite:
estou enviando surpresa para a tua casa. Aleluia. Você que pensou, ou alguém pensava, que iria continuar desta forma. Se na tua casa tem alguém que está distanciado, afastado, desviado, ou alguém até que ainda não conhece o Evangelho, não faz parte da tua mesma fé, o mesmo credo, essa noite Deus me autoriza a te dizer: Ele está enviando esperança para dentro da tua casa. Jeremias 31:17. Ainda há esperança para o teu futuro, diz o Senhor dos exércitos. A esperança para você, a esperança para a tua casa, a esperança para a tua família. Quando Neemias entra em Jerusalém, que ele faz a inspeção, estou encerrando já, que ele está fazendo uma averiguação, está planejando de que maneira vai reconstruir, como vai fazer isso. Aí a Bíblia diz, isso é muito interessante, capítulo 2, versículo de número 17. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias está apresentando para aqueles que estavam com ele a situação que Jerusalém se encontrava. Depois de apresentar o problema, a situação, Neemias então faz o convite: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Ele convida aqueles que estão com ele a se levantar em favor daquele povo, a se levantar em favor de Jerusalém. Aí o texto vai continuar, versículo 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim. Eles fizeram o quê? Eles responderam: sim. Aleluia. Vamos recomeçar a reconstrução. Aleluia. Agora o que me chama a atenção no texto é: eles respondem, eles estão motivados, mas eles não ficam só na motivação, eles não ficam só na palavra, eles fazem da palavra a ação, reação, atitude, decisão. E a Bíblia diz: e eles se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Vou repetir: e eles se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Oh, glória, aleluia. Deus manda dizer para alguém aqui esta noite: Deus não quer que você fique só motivado, Deus não quer ver somente a tua motivação. Deus não, aleluia, Deus não se impressiona com palavras. Deus quer que você tome uma atitude. Levante-se, coloque a mão no arado, oh glória, coloque a mão na massa, faça, e Deus vai entrar com o milagre, com a providência. Deus manda dizer aqui esta noite: eu vou te prosperar, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou te exaltar, eu vou te levantar, mas seja corajosa,
mas seja corajoso. Alamandoreba suri calaba. Elemandoreba subi que leva a séria. Alamandaraba shuri cante revara sai. Aleluia. Depois que o povo está motivado, depois que o povo está cheio de coragem, aí Neemias vai declarar. Neemias não declara antes de ver a motivação do povo. Neemias vai declarar isso aqui depois que ele vê o povo motivado e se esforçando. Coragem. Sabe por quê? Porque Neemias é homem de Deus, homem de oração e jejum. Então, homem de oração e jejum, ele não vai liberar uma palavra para alguém sem antes ele ver a motivação que esse alguém está vivendo. Porque, irmão, se tem uma coisa ruim é você liberar uma palavra para quem não está motivado. Deus vai te abençoar. Vai mesmo. É ou não é? Deus vai te prosperar. Será se vai? Está tão difícil. Ele libera a palavra depois que ele vê o povo motivado, o povo com coragem, dizendo: vamos lá, Neemias, vamos entrar para dentro, meu amigo, e vamos levantar essa cidade. Aleluia. Oh glória, vamos lá, Neemias. Deus é com a gente, Neemias, e Ele vai nos fazer vencer, Neemias. Neemias, vamos lá, eu estou contigo, Neemias, oh glória, aleluia. Neemias, nós estamos contigo, Neemias, aleluia. Neemias, é para começar por onde, Neemias? Neemias, aonde é que nós vamos começar, Neemias? Aí Neemias, vendo a motivação, aí ele vai liberar a palavra. Aleluia. Então eu lhes respondi. É resposta da motivação que o povo está vivendo. Ele responde, a resposta é: o Deus dos céus nos fará o quê? O quê? Prosperar. Pergunta aí para quem está do teu lado: tu quer prosperar, crente? Pergunta mais forte, irmão, convicção. Tu quer prosperar, crente? Ora, quem não quer prosperar, irmão? Quem não quer? Agora a questão não é só querer prosperar. A questão é o que você está fazendo para prosperar. A questão não é eu quero ser honrado e abençoado. O que você, o que eu, o que nós estamos fazendo para sermos honrados e abençoados? Eu vou falar, eu vou entregar tudo. Eu sei que já passou ali, mas eu vou entregar, preste atenção. Tem gente querendo ser honrado por Deus, mas ele não evangeliza. Tem gente querendo ser exaltado por Deus, mas ele não prega o evangelho, não fala de Jesus para ninguém. O pastor chama para evangelizar no domingo 3 da tarde, diz que o sol está muito quente, mas o pastor dá uma voltinha drobando na esquina e vê ele lá no sol causticante, no WhatsApp, sentado na porta. Aí quer prosperar. A pergunta também é: para que é que você quer prosperar? Para que é que eu quero prosperar? Para quê? Vai servir para quê a prosperidade de Deus na minha vida? Só para mostrar que eu estou sendo abençoado, que eu estou próspero, que Deus me deu um carro novo, uma casa nova, que eu estou bem equipado, igual eu aqui, ó, chique, bonito, lindo, maravilhoso? Não, não é só para isso. Deus quer te prosperar para que esta prosperidade venha refletir na vida de outras pessoas.
para que esta prosperidade venha refletir na igreja que você congrega. Eu vou falar, tem gente que quer prosperar, mas é pão duro, é mão de vaca, não é dizimista, não é ofertante, não devolve o que é de Deus, não vai prosperar. Eu vou falar, pastor. Ainda diz, eu não vou devolver porque o pastor é ladrão. Pois é dois, tu e ele. Está me entendendo? A Bíblia diz assim, dá e ser-vos dado uma medida recalcada, sacudida e transbordante vos darão, oh glória, aleluia. Você sabe o que é isso? Quando você dá, quando você entrega, o que virá sobre ti, pela atitude que você tomou de dar, de entregar, será recalcado. O que é recalcado? É isso aqui, Quem já fez colheita de feijão, sabe como é que é? Bota aqui dentro do saco, aí vai recalcar. Aperta, não é isso? Aperta, aí vai botando, aí aperta. Aí quando ele vê, ele vai lá e sacode. Pra quê? Pra que ele sacode? Pra quê? Pra quê? Não, pra quê? Tem gente que não recebeu mais porque nunca deu nada. Tem gente que não recebeu mais porque também não está dando. Tem gente que não recebeu mais porque até está dando, mas ele diz, não, já é o suficiente. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então Deus quer te prosperar. Escute, o sentido da prosperidade, a etimologia desta palavra, a raiz. Quero concluir aqui agora, a raiz. O que é prosperar, pastor? O que é ser próspero, pastor? Ser próspero, o primeiro sentido é te trazer paz. O primeiro sentido é te trazer o quê? Paz. Jeremias 29:11. O povo está em cativeiro, estão cativos na Babilônia. Aí Deus levanta Jeremias com uma profecia, com uma palavra e diz: eu sei, como eu bem sei, o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Em algumas versões a palavra paz aparece prosperidade. Por quê? Porque o sentido da etimologia, a raiz é paz. Então, o primeiro sentido, quando Deus deseja você ser próspero, e Ele quer te prosperar, Ele quer te dar paz. Por quê? Porque a prosperidade também é bem-estar. A prosperidade é ser bem-sucedido. A prosperidade é ser feliz, aleluia. E Deus esta noite me manda dizer: Ele vai te dar felicidade. Você será bem-sucedido. Haverá paz na tua casa. Levante as tuas mãos. Haverá paz na tua família. Haverá paz. O Deus dos céus te fará prosperar. Levante as tuas mãos para o alto. Alamandorebassúria. Levante as tuas mãos para o alto. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O Espírito de Deus está aqui. E aquilo que a palavra não tiver capacidade de fazer, eu não faço. Eu já preguei. Deus falou com você, falou conosco. Mas o Senhor está mandando dizer para alguém aqui esta noite: saia daqui hoje. Saia daqui hoje atropelado pela bênção, pela prosperidade, pela vitória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
se atentamente ouvires a voz do Senhor o teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo aquilo que eu te ordeno hoje, tu serás bem sucedido por onde tu andares, aonde colocares a planta dos teus pés. O Senhor vai te abençoar e vai te honrar. Dereba combinará suribicante, dereba combinará sericante, reminácia, dereba combinará cante, revidara sai. Haverá renovo aqui esta noite. Olebará suribicante, reminara sé. Uribicante, reminara cante, revidara sa. Olebica mandoreva chorimicante, reminácia. Olebará la copepa propetessaria. Olebará machuribicante, revidara sai. Alamandore canto, revidaria sé. Olebará canto, revidara sai. Recebe renovo agora aí, ó. Recebe renovo aí, ó. Recebe renovo aí, ó. O meu Deus está dizendo que vai renovar. Recebe renovo. Faz meu coração, aleluia. faz meu coração bater de novo. Alamandarabassúria. Todo medo desaparecer sobre mim, O irmão de camisa quadriculada aí. É. Deus tem te abençoado. Você é um homem abençoado. Mas o Deus que está aqui esta noite, Ele me autoriza a te dizer: haverá bênção recalcada, sacudida e transbordante. E isso é porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe quem tu és, porque Ele te cerca por trás e por diante. Ele conhece o teu deitar, teu levantar, teu caminhar. Tu és um homem abençoado, mas Deus me autoriza a te dizer: Ele está enviando bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, porque o que Ele vai te fazer viver está longe do que tu estás vivendo agora. Calabaraçá, Joreme canta lama chore calamandaramácia, ore malasere calamachore. E o Senhor diz: há uma promessa feita para ti, que tem pendurado há alguns anos. Rebalaseca machorebe calamamas, aramando que minarasai de calamachu. E essa promessa se pendura há mais de 8 anos. Relevaraçá, o imini que faz canto remandará caiaçá e darabachuri de calamaha. Este ano eu farei coisas grandiosas na tua vida, diz o Senhor. Recebe. Xarabacalabachandara, urabacalabachandaraia, urabacalabachandaraia, recalabaracha, alabacandara. Glória de Deus aqui, a glória de Deus aqui, a glória de Deus aqui, fazendo todo medo desaparecer. eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Faz meu coração bater de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim novo amanhecer. Levanta tuas mãos, jovem, as duas. O Senhor
vigilância total. Vigilância total. O Senhor te escolheu. Te escolheu desde o ventre. Tu és escolhido desde o ventre. Eu tenho, diz o Senhor, um ministério contigo. Por mais que alguns possam olhar ao redor e não ver nada,